Quando no Novo Testamento Jesus encontra uma mulher em Samaria, chamada mulher samaritana, no Poço de Jacó, e ela fala, a gente adora onde? A gente adora lá, em Jerusalém ou aqui? Ela está falando do Monte Gerizim. Exatamente. Então, a história dos samaritanos é interessante. O povo de Israel estava dividido em duas partes. Agora o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Tinham 10 tribos que ficavam no norte, que são chamado o Reino de Israel, e tem o Reino de Judá, que ficava com 2 tribos ali e meia. Quando os assírios vão e destroem o Reino de Israel, eles pegam e mandam as 10 tribos para o exílio. Passa um tempo, o pessoal de Judá, que tinha sobrado, se reencontra com um povo que estava na Samaria, que é parte do Reino de Israel. E esse pessoal, os samaritanos, dizem, nós somos os remanescentes do povo de Israel. Nós somos remanescentes das 10 tribos. Quando os assírios levaram a galera embora, não levaram todo mundo. Nós somos o que ficamos. Nós somos parte das 10 tribos, quer dizer, das 12 tribos de Israel. O pessoal de Judá, que é o pessoal dessas 2 tribos e meia, diz, não, vocês não são. Quando os assírios levaram embora as tribos de Israel, trouxeram estrangeiros. Vocês são estrangeiros que foram trazidos. Essa discussão começou por volta de 2.600 anos atrás, e ela continua até os dias de hoje. Meu Deus! Os samaritanos se consideram parte das 12 tribos de Israel. E o resto dos judeus, o resto do povo de Israel não considera eles. Não tem uma parada que os assírios matavam as mulheres, ou matavam os homens para ter relação com as mulheres e ter agora uma geração de sangue misturado? E para os judeus consideravam eles de sangue não puro? Então tem várias histórias, quer dizer... também a própria Bíblia fala que teve pessoas que foram trazidas de fora e começaram a adorar o Deus de Israel só depois que chegaram, mas isso quer dizer que eles não são parte do povo de Israel. Então é uma discussão muito complicada e é uma rixa que aconteceu muito grande, principalmente quando se vai reconstruir o segundo templo de Jerusalém, em Jerusalém, os samaritanos querem participar da reconstrução e o pessoal não deixa. E aí eles brigam e dizem, a gente não vai mais querer Jerusalém, e aí eles assumem o Monte Gerizim como o local mais sagrado do mundo. Então o Monte Gerizim passa a ser sagrado para eles, e Jerusalém continua sagrado para o resto dos judeus. E por isso, nos tempos de Jesus, essa briga já tinha 600 anos. Meu Deus. E por isso eles se odiavam naquela época. E por isso, quando Jesus passa pelo meio da Samaria... Ele foi bem no território inimigo, passa no meio da Samaria, encontra com uma samaritana. A samaritana é extremamente grossa com ele. Vejam o que ela está escrito na Bíblia. Ela é uma pessoa grossa e mal educada, mas não é porque ela era uma pessoa de mal com a vida, porque ela olha Jesus e vê um judeu. E ela diz, eu sou samaritana, tu é judeu, tu não deveria estar aqui. Vai lá para Jerusalém, vai adorar lá, a gente adora aqui no Monte Gerizim. E como tinha uma samaritana sentada no poço há 2000 anos atrás falando com Jesus, tem samaritanos lá até os dias de hoje. A propósito, o poço ainda existe. Meu Deus, cara. Ele é bem difícil o acesso, porque ele fica dentro da autoridade palestina, mas ele existe até os dias de hoje. É Nábulos? É dentro de Nábulos. Os samaritanos hoje em dia subiram um pouco, eles estão mais na parte de cima do monte. Nábulos está embaixo, eles estão mais em cima, mas é ali, eles estão uns metros, tu consegue ver até o dia. Você consegue entrar lá? Ou é não recomendável? Assim, Quando a gente for com você, a gente vai poder. Quando tiver guarda-costas. Essa é a pergunta, que no nosso programa nós vamos poder ir nesse. Não, eu já passei por Nábulos, eu já gravei no Monte Gerizim, obviamente. O Monte Gerizim é tranquilo. Entrar em Nábulos é um pouco mais complicado. Você tem esse vídeo? Dos samaritanos? É. Tenho. Lá no canal, tá? Lá no canal, veja. Eu vou te marcar. Eu vi muitos, mas não vi esse. Ele tá bem no início, mas tem lá um vídeo dos samaritanos e que mostra toda a cerimônia, eles trazendo os bichinhos, toda a história deles. A gente foi até numa sinagoga samaritana e é interessante porque a rixa terminou. Hoje em dia os samaritanos e os judeus se dão bem. E eu fui convidada, eles abriram a sinagoga, mostraram os pergaminhos. Então foi bem interessante, porque essa rixa, eu acho que depois de 2.600 anos, a galera disse, né, a gente não tem mais por que brigar. Ainda existe a discussão. Eles ainda se consideram parte das 12 tribos, o povo de Israel ainda não considera eles. Mas, então ainda existe essa discussão, mas essa briga, eu acho que todo mundo já cansou de brigar. Os judeus não tem nem onde adorar, cara. Nós temos aqui, pelo menos. Gente do céu, que aula, que delícia, né, cara? Delícia, eu ficaria aqui umas 5 horas. O tio já tá ali falando, mano, vamos que já deu. Mano, de umas 20 perguntas que eu separei, acho que eu fiz 2 só, mano. Que delícia de papo, velho, na boa. Parabéns, cara, parabéns, parabéns demais, cara, parabéns demais. Depois eu preciso fazer 2 perguntas, pra finalizar mesmo, tá? A primeira,
O que você tá achando do The Chosen? Eu precisava dessa pergunta. Oi? The Chosen, você tá assistindo The Chosen? Não, desculpa. Próxima pergunta. Não, tá? Não, pior que eu não assisti. Todo mundo me falou pra assistir, eu não assisti ainda. Mas tá lutando porque você não tem interesse mesmo em assistir ou porque você não teve tempo? Eu tô grávida, eu tenho um bebê de 1 ano e meio, eu tenho um canal então. de YouTube, Você eu tenho minhas caravanas. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque na conversa que eu tava tendo com o Marcinho, quando a gente tava falando, fazendo um roteiro, né, sobre a sua vinda aqui, aí ele falou assim, cara, o The Chosen deve ter uns 20 consultores como ela, cara, tão especialista no assunto, porque retrata muito o que a gente tá falando aqui. Por isso que eu te perguntei do The Chosen, não sobre Jesus, essas coisas assim, mas porque passa uma veracidade gigantesca na série. A gente... Eu fui 5 vezes para Israel. E quando você vai lá, por isso que a gente... Infelizmente, nem todo mundo consegue ir, é uma viagem cara, né? Uma viagem longe e tal. Os patrocinadores estão aqui, nós vamos mas fazer uma vez que você põe os pés lá, a tua mentalidade abre, a tua mente abre na questão da leitura da Bíblia. Sim. Porque e eu acho que essa série The Chosen, eles conseguem ser bem realistas no questão do território, do visual, da questão geográfica. Parece que muitas coisas são gravadas no interior do Texas, que é meio seco e tal, mas é muito bom. Um dia que você puder, quando você tiver de convalescência com o teu pequeno, e aí você assiste um pouco. Você fez o Tabernáculo, né? Você falou um Tabernáculo que retrata quase que perfeitamente o que foi. Quando a gente assiste The Chosen, a gente tem a mesma impressão. Segunda pergunta que eu vou te fazer, nós brincamos aqui quando a gente fez, tá um vidinho no TikTok, e eu preciso terminar com essa pergunta, porque eu gostei muito da sua explicação. Jesus ou Maomé? A resposta depende para quem tu pergunta. Então, eu acho que uma questão importante também da fé é amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, justamente, quando ele explica sobre esse assunto, ele dá o exemplo do bom samaritano. Ele conta a história que um samaritano salva a vida de um judeu. E nessa época eles eram inimigos. O samaritano não vai e pergunta para o judeu quem tu é, o que tu acredita, o que tu quer. Eu só te salvo se tu se converter a passar a ser samaritano, adorar no monte de Gerizim. Não. Ele vai e ajuda o próximo sem fazer perguntas. E eu acho que isso que a gente tem que entender. No mundo, sempre vão ter divergência de opiniões. Em tudo. Em religião, em tudo. Em nacionalidade. E Deus criou 70 povos, que depois se dividiram em mais. Mas Deus cria diferentes povos. Quem somos nós para querer que todo mundo seja igual, que todo mundo tenha a mesma mentalidade? No final dos contos, os muçulmanos, os cristãos e os judeus, a gente tem um pai em comum, o pai da fé, Abraão. A gente tem a fé monoteísta em comum. E eu acho que importante é respeitar o próximo, por mais que a nossa fé, às vezes, vá se divergir e ir para caminhos diferentes. Jesus não fala que todo mundo tem que amar só ao seu próximo cristão, ao seu próximo judeu, ao seu próximo samaritano. Tem que amar o próximo, independente se ele crê em alguma coisa diferente de ti.